ser inteligente da criação ou o princípio inteligente da natureza. O perispírito, no espírito encarnado, funciona como intermediário entre o espírito e o organismo, governando a formação e o funcionamento do corpo. Nos mundos espirituais, o perispírito é utilizado pelo espírito como veículo de manifestação. O corpo físico é o instrumento que o espírito utiliza para atuar nos mundos materiais. A Terra é um mundo material ou um mundo espiritual? As duas coisas. As duas coisas. Nós, neste momento, estamos no plano material, estamos na Terra, no mundo físico, na nossa condição de seres encarnados. Mas viemos do mundo espiritual Terra e para lá iremos quando desencarnar o corpo atual. Iremos ou poderemos ir para outro mundo, porque nós temos a crença de que há a pluralidade dos mundos habitados. Então o espírito, ao encarnar, ao voltar a um corpo, no plano físico, renasce na crosta do mundo e recebemos o nosso corpo como uma herança sagrada. Ora, isto traz-nos muita responsabilidade. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos da carne, mas companheiras de evolução, credoras do seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil nós procurarmos a paz. Isto são palavras do Espírito André Luiz no livro Missionários da Luz. Então, o corpo físico é uma concepção da bondade divina, já que, com certeza, pelo nosso comportamento, dificilmente o teríamos como um direito adquirido pelos nossos méritos. E muitas vezes tratamos muito mal o nosso corpo. Então, o nosso corpo, nós recebemos-lo ajustado às nossas necessidades evolutivas. Se eu não perceber o que é o perispírito, dificilmente percebo porque é que alguém pode renascer com uma doença congénita, com uma deficiência física. Agora, se eu souber o que é o perispírito, que é nele que tudo se registra, como iremos ver mais à frente, é nele que tudo fica registado, sobretudo aquilo em que nós lesamos o nosso corpo, seja por alimentações descuidadas, seja por excessos de esforço, seja por muitas coisas, isso tudo fica registado no nosso perispírito. O corpo seguinte, que será gerado para o nosso espírito vir habitar, vai reproduzir precisamente essas deficiências que nós lesamos no corpo anterior. Se tiverem alguma dúvida, por favor, interrompam e perguntem. O nosso corpo físico, portanto, necessita atender às necessidades do espírito em relação ao objetivo que traz ao encarnar. Ora, nós andamos aqui por acaso. Fomos colocados neste mundo de Deus ao acaso, caímos aqui aos trambolhões. Não. Todos temos, na nossa evolução, necessidade reencarnatória para aprendermos. Porque as reencarnações são para isso mesmo, nós aprendermos. Enfrentarmos determinadas situações e ver em que ponto é que nós já nos encontramos. Em que ponto evolutivo. Vamos pensar que, diante de uma circunstância, nos é possível roubar. Como é que eu sei que já não sou ladrão? Não mexendo naquilo que não é meu. Ou, se eventualmente encontro alguma coisa, eu vou me preocupar em saber quem é o dono.
não vou meter ao bolso dizendo que é para mim. De outro modo, se eu não fizer isso, é porque ainda não conquistei a condição de não roubar. Ainda continuo sendo ladrão. Claro que isto é um exemplo figurativo, mas serve para tudo o que a vida nos traga. Todos temos necessidades diante dos vínculos que nós criamos perante uma lei. Estamos ou não todos sujeitos à lei de causa e efeito? À lei de ação e reação? À lei do karma, como dizem os hindus? Mesmo a própria vontade do espírito em corrigir determinadas imperfeições que julgo prioridade. Nós estamos a evoluir todos da mesma maneira? Estamos a evoluir todos no mesmo campo? Não. Cada um vai no seu ritmo e cada um vai vendo quais são as imperfeições que prioritariamente tem que corrigir. Ninguém passa de diabo a santo de um dia para o outro e muito menos de uma reencarnação para a outra. Às vezes as nossas tendências levam muito tempo a serem corrigidas. O nosso corpo merece, pois, o nosso maior cuidado, o nosso maior respeito. Basta que nos foi concedido por Deus. E diante daquilo que deve ser o nosso respeito ao Criador, devemos respeitar o corpo que Ele nos oferece. Ao desencarnar, ou seja, quando morre o corpo físico, o que é que acontece ao nosso espírito e ao nosso perispírito? Também, o que é que acontece ao corpo físico? O espírito e o perispírito continuam vivos, porém, noutra dimensão. Nós já sabemos que existe a dimensão material e a dimensão espiritual. A dimensão material é esta onde estamos agora. A dimensão espiritual ou extrafísica, de onde viemos e para onde vamos. O corpo permanece aqui, no mundo físico, na matéria de onde foi retirado, decompondo-se e formando outros tipos de matéria, como nós sabemos. Pelo mau uso que fizermos do nosso corpo, prestaremos contas, porque somos fiéis depositários perante Deus. Deus concede-nos a possibilidade de reencarnar. Temos a responsabilidade do corpo que é gerado para nós. Assim, a cada existência, aqui no plano físico, o espírito acha-se preso ao corpo material pelo seu envoltório semimaterial, que é o perispírito. Nós podemos considerar o espírito, que não tem forma, é uma energia, é a tal centelha divina. É esta que é a nossa semelhança com Deus? Não é esta, porque Deus não é antropomórfico, não tem uma forma humana. Esta é que é a nossa semelhança com Deus. Depois temos o perispírito e temos o corpo físico. Percebermos o significado da palavra perispírito, vemos que o peri, que é um prefixo grego, significa em torno de. E realmente o nosso perispírito não está à volta do nosso espírito. Então aí está ele, em torno de. No livro dos Espíritos, na pergunta 93, é perguntado: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E a resposta dos espíritos é perentória. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A maioria de nós não conseguimos ver o perispírito do outro, nem sequer o nosso.
Mas os médiuns veem. Do mesmo jeito que veem os espíritos. Os médiuns clarividentes. Não, de modo errado, diz que são os médiuns videntes. Médiuns videntes somos nós todos, se não formos cegos, porque nós vemos. Portanto, todos somos videntes. Agora, clarividentes é que já não somos todos. Ainda sobre o perispírito, ele é assaz vaporoso. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Nosso perispírito é muito volátil. Pode, como iremos ver daqui a pouco, pode ir a regiões que nós quase nem sonhamos as distâncias que conseguimos percorrer através do nosso perispírito. Agora vamos ver uma figura para melhor percebermos esta questão. Um fruto no qual nós vemos o espírito, o interior, bem interior. Depois, o fruto, o perispírito. E a casca, o corpo físico. Isto foi Allan Kardec que nos deu esta instrução. Envolvendo o gérmen de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Podemos ainda dizer que o nosso perispírito é o corpo fluídico do espírito, o corpo energético do espírito. A tal substância vaporosa que o envolve, que é uma condensação do FCU em torno da alma. FCU. O que é que será? Fluido cósmico universal. Aquilo que preenche todo o universo. Não há nenhum ponto do universo, nenhum, que não esteja preenchido com o fluido cósmico universal. É a aparelhagem de matéria rarefeita, matéria, vejam que os espíritos nos dizem que o nosso perispírito é matéria, mas é uma matéria muito mais rarefeita do que a do corpo, alternando-se de acordo com o padrão vibratório do seu campo interno. Eu posso ter um perispírito leve ou um perispírito pesado, dependendo de quê? Do espírito que eu sou, das energias que eu gero, dos pensamentos que eu tenho, das ações que eu pratico. Isso é que vai ditar qual é o peso específico do meu perispírito. É formado de substâncias químicas que transcendem, por enquanto, a estequiogenética, conhecida até agora pela ciência da Terra. E vamos perceber o que é esta estequiogenética. É a parte da química em que se investigam as proporções dos elementos que se combinam ou dos compostos que reagem. Ainda não sabemos o que é. Lá chegaremos com certeza um dia, porque a nossa ciência, embora muito desenvolvida nos últimos séculos, ainda está limitada pelo conhecimento. Ainda nos falta saber muita coisa. É um organismo delicado, com extremo poder plástico, como dizíamos há pouco, modifica-se pelo comando do nosso pensamento. Na resposta à pergunta 95 do Livro dos Espíritos, eles ensinam-nos: tem a forma que o Espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, acordados, e que pode tomar a forma visível, até mesmo uma forma palpável. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. A tal experiência que são as nossas vivências, os nossos aprendizados. Quanto mais vivermos, mais sabemos, mais aprendemos. Mais evoluiremos com certeza.
Então, sendo de natureza semimaterial, é constituído de matéria, porém caracterizada por um outro estado vibratório, que não é a matéria igual à do corpo. Varia de mundo para mundo. Constitui-se, portanto, como já dissemos, de uma matéria vaporosa, quintessenciada, e vaporosa o suficiente para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Todavia, é necessário haver sempre uma ligação entre o corpo e o próprio espírito, que é chamado o cordão de prata, que se alonga a distâncias incomensuráveis. Então, a questão do perispírito, podemos ainda dizer, é um corpo organizado, representando o molde fundamental da existência para a criatura humana. É o nosso perispírito que dita como é que vai ser o corpo que nós iremos ter ao reencarnar. Qual é masculino, feminino, saudável, doente, perfeito, deficiente. É ele que vai ditar essas características, porque nele estão registadas. Digamos que ao reencarnar temos, isto é muito forte, mas é verdade, ao reencarnar temos o que merecemos. O que nós semeamos, colheremos. E temos agora uma figura para nós percebermos que o perispírito acompanha o espírito após a morte do corpo. Vemos o médico, os familiares de alguém que desencarnou, o tal cordão de prata, a ligação perispiritual, o perispírito já no mundo espiritual. Quando este cordão de prata se rompe, dá-se o fenómeno da morte no corpo. E aguardamos, na região que nos é própria, de conformidade com o nosso peso específico. O nosso espírito irá para o mundo dos espíritos, para o local consentâneo com a nossa vibração, o nosso peso específico. Fomos bons, caridosos, humanos, prestativos, de certeza que iremos para um lugar de tranquilidade e paz. Vingativos, cruéis, maus, iremos para um outro ponto completamente distinto. Ambos no mundo espiritual, mas nuns em alegria e felicidade, noutros com alguma tristeza e alguma dor. Isto não significa céu e inferno, não tem nada a ver, porque céu e inferno não existem. São estados de alma, não são locais físicos. No filme Nosso Lar, que talvez alguns de vocês já tenham visto, dá-nos uma noção precisamente destas regiões no plano extrafísico. E nessa dimensão espiritual, o espírito usa como veículo de manifestação o corpo especial, que é o perispírito. Também chamado corpo astral, corpo fluídico, psicossoma, ou, numa época agora mais moderna, mais aproximada à nossa época, é chamado de MOB. Os cientistas atribuíram ao perispírito este nome que é muito curioso. Modelo organizador biológico. É o perispírito que modela aquele que vai ser a nossa biologia, aquela que vai ser a nossa biologia. Ele é extraído precisamente do fluido cósmico universal de cada globo, motivo porque ele não é igual em todos os mundos. Depende do mundo onde estivermos reencarnados. E talvez seja por isso que nos custa aceitar que possa haver vida em outros planetas. Porque nós sabemos que nesses planetas, e isso a ciência já sabe,
há forças gravitacionais diferentes, há atmosferas diferentes, há muita coisa diferente nesses outros mundos. E se nós pensarmos na vida apenas como esta que nós temos, percebemos que não pode haver vida nesses planetas, mas pode haver vida de acordo com aquilo que são as características desses planetas. E aí já nos custará menos a deixar de acreditar que há vida nesses outros mundos. Aqui na Terra há pelo menos 3 formas de vida diferentes. Nós podemos viver na água, mas os peixes vivem. Nós podemos viver no ar, não podemos, mas os pássaros andam lá. Logo aqui, neste mundo Terra em que nós estamos, já temos 3 formas de vida diferentes. Então, nos outros mundos, essas mesmas formas de vida podem ser infinitamente diferentes. Quando nós passamos de um mundo para o outro, o nosso espírito, ele muda de envoltório, porque já vimos que o perispírito depende do mundo em que nós estamos. É como que nós façamos uma mudança de roupa. Operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. No mundo espiritual tudo é muito rápido. As funções do perispírito básicos no espírito encarnado são modelar o corpo físico, modelo, organizador, biológico. Modelar o corpo físico, dando-lhe o aspecto necessário a cada reencarnação. Mas também registar todas as ações físicas e emocionais praticadas pelo espírito encarnado que tenham vínculo com a lei de causa e efeito. Eu entendo que não quero viver mais. Entendo que me quero suicidar. E decido que vou dar um tiro na cabeça. E dou. Desencarno. Logo a seguir, eu vou ter uma grande decepção. Saí do corpo, mas não morri. Essa é a primeira decepção que os suicidas têm. Mataram o corpo, sim, mas o espírito continua vivo. As dificuldades que me levaram ao suicídio mantêm-se. Não resolvi nenhuma. Continuam. Agravadas pelo acto de eu me suicidar. Ora, como eu vou lesar o cérebro pelo tiro que eu dei na cabeça, o que é que vai acontecer ao meu perispírito? Vai registar todos os danos que eu causei pelo tiro. Na reencarnação seguinte, que me vai ser concedida para eu evoluir, para eu resolver as minhas pendências, todos os assuntos que eu tiver em suspenso, mais a questão do suicídio, eu vou reencarnar com uma grave problemática no cérebro. Idiotia, macrocefalismo, microcefalismo. Eu vou ter uma problemática do foro psicológico e psiquiátrico, pelo ato que eu gerei. Então, eu, ao reencarnar nessa condição, estou a ser castigado por Deus? Ou estou a colher a consequência do meu ato? É aqui que nós precisamos perceber que Deus não é mau, que não quer o nosso mal. Tudo aquilo que a nós vem é do nosso merecimento. Como eu há pouco dizia, é o que merecemos. Então, sabendo isto, não é bom nós começarmos a pensar de outra maneira? Eu acho que sim. As dificuldades são para nós enfrentarmos. O que é que acontece quando nós conseguimos resolver um problema qualquer? Com o nosso esforço, com o nosso mérito, o que é que acontece? Ficamos bem ou mal? Ficamos bem, fortalecidos pela conquista, por aquilo que alcançamos. Então as nossas dificuldades não são para nós desistirmos, são para nós pararmos, pensarmos e encontrarmos a melhor solução, a solução que seja a melhor para a nossa própria evolução e irmos adiante.
Então o nosso perispírito é indestrutível. É indestrutível, mas pode ser lesado e até desaparecer. Nós podemos perder a nossa forma perispiritual. Quando? Persistência no mal. Nessa circunstância, o espírito compromete-se e complica a sua evolução. Como Deus é misericordioso, isto é para nosso castigo? Não. É para nós não piorarmos a nossa situação. Quando a justiça condena e retira a liberdade a alguém, não é para evitar que esse alguém continue a fazer o mal. Então, quando a nossa liberdade espiritual seja cerceada, é para evitar que o nosso espírito continue a gerar qualquer tipo de mal. Não é para nós continuarmos complicando a nossa evolução. O nosso perispírito é sensível ao nosso estado moral. É ele que determina. Sobretudo os casos de monoideísmo que levam à fixação mental. E aí, quando nós estamos nesta posição, só vemos aquilo, só queremos aquilo, estamos a falar de coisa má, criamos a forma ovoide. Essa fixação mental, prendendo a nossa consciência em paixões absorventes, criam a tal forma ovoide. Ora, são os atos habituais que nós praticamos durante a nossa última existência humana. E em razão da fixação da mente em propósitos inferiores, perdemos a nossa forma perispiritual humana. E sem essa forma, a forma do nosso corpo astral, para atender às nossas necessidades de vitalização, como também para satisfazer os apetites grosseiros que estavam habituados ao que viviam na Terra, imantam-se às auras dos que ainda permanecem no plano físico e que, por idênticos prazeres, lhes franqueiam o campo psíquico, as nossas companhias espirituais. Nós podemos modificar um provérbio bem português. Diz-me quem és, dir-te-ei os espíritos que te acompanham. Porque eles são de geese igual à nossa. Criatura boa, calma, tranquila, serena, espíritos tranquilos, calmos, serenos conosco. Se ao contrário, violentos, briguentos, resingões, são esses espíritos que estão junto de nós. Porque é a afinidade, a simpatia. Não vemos aqui nas criaturas humanas, às vezes, a tendência de se unirem em quadrilhas, em grupos. No mundo espiritual é rigorosamente a mesma coisa. Estão agregados àquilo que são as afinidades, os desejos, as vontades, às vezes até os vícios. Então vemos aqui a questão do corpo mental, sem atributos próprios, que é como que uma fusão no mundo astral, como se apenas fosse um círculo, uma bola. É a partir desse ponto no mundo que se constrói para si uma bolha e os espíritos passam a ser chamados de ovoides. Vamos dar um singelo exemplo dessa imantação, ou afinidade, entre uma entidade ovoidizada e um ser encarnado. O que é que nós vemos aqui, à volta da criatura? Os ovoides. Maus pensamentos, ovoides junto do nosso cérebro. Mal falar, mal dizer, perto da nossa garganta. E, do mesmo jeito, nas outras zonas do corpo que nos levem a vícios ou a coisas más. Isto tem um nome.
esta imantação de espíritos que se aproximam de nós pelas nossas tendências tem o nome de vampirização. No livro Libertação, do Dr. André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, ele diz-nos que, na página 115, a vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente, num movimento indefinível de sucção. Eu sou vicioso de fumar. Quem é que se aproxima de mim? Espíritos que eram fumantes. Eu gosto muito de beber. Quem é que se aproxima de mim? Os espíritos que eram alcoólicos. Afinidades. A vampirização. Então, aqui, André Luiz informa-nos precisamente sobre a questão da imantação e absorção da vitalidade do humano pelo ovoide, ou do humano pelo espírito. E é importante nós sabermos que há sempre uma razão para que este estado simbiótico de aproximação se estabeleça. E esta origina-se na igualdade dos desejos e das vontades. Se nós pensarmos num antro qualquer de prostituição, quem serão os espíritos que por lá andam? São aqueles que, antes de desencarnarem, frequentavam esses meios. Portanto, o ambiente tem muita importância. Quando a nossa doutrina nos sugere que nós devemos ser cuidadosos com aquilo que é os ambientes que frequentamos, é precisamente porque sabe isto. Porque se eu estiver num ambiente calmo, com certeza por ali estão espíritos calmos. Se eu estiver num estádio de futebol em que nós vemos a loucura coletiva da violência, quem são os espíritos que estão lá? São os espíritos violentos. E é por isso que muitas vezes as pessoas perdem o tino pela influência desses espíritos que gostam dessa movimentação violenta. Então, sejamos cuidadosos com os nossos desejos, com as nossas vontades. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nós nos demoramos nestas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças. Por isso nós estamos reencarnando, porque ainda não queremos aprender tudo para sermos espíritos perfeitos. Mas lá chegaremos. Purificaremos a nossa indumentária à medida que nos formos espiritualizando bem e vamos embelezando essa nossa indumentária a fim de prepararmos, segundo o ensino de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. A nossa elevação de espíritos. E é o nosso fanal. Não temos outro destino, todos os que estamos aqui, todas as criaturas, não temos outro destino senão sermos espíritos perfeitos. Espíritos felizes. Não temos outro destino. Claro que vocês podem me perguntar, quando? E aí a resposta é difícil, porque vai ser quando nós quisermos. Leve o tempo que levar. E nós temos tempo. Temos. Claro que temos. Se o nosso espírito nunca mais acaba, se o nosso espírito nunca mais morre, é imortal, temos todo o tempo do mundo. Então, quando nós pensamos numa reencarnação de 100 anos, qual é a ideia com que ficamos? Ih, tão velho! Mas o que são 100 anos na imortalidade? Nem um segundo sequer. Não representa um segundo.
Então há duas coisas que nós, na nossa evolução espiritual, precisamos começar a alterar. O nosso sentido de tempo e o nosso sentido de espaço. Tempo, porque, como eu já disse, 100 anos parece muito. Espaço, porque pensamos em 1000 quilómetros, 5000 quilómetros, 10.000 quilómetros, 20.000 quilómetros e não é nada. Em relação àquilo que é a dimensão do cosmos ou do universo, o que são 5.000 quilómetros? A nossa galáxia, na qual está o nosso sistema solar, não é quase nada no universo. O nosso Sol no universo não é nada. É uma estrelazita de quinta grandeza. Então é assim que nós conseguimos perceber, através desta noção diferente de tempo e de espaço, da grandeza de Deus. A grandeza da criação de Deus. O incomensurável trabalho da criação de Deus. Só assim. Porque se continuarmos a manter limitadas as nossas percepções de tempo e espaço, quase nem nos apercebemos dessa real grandeza do nosso Criador. Então eu espero, de algum jeito, ter ajudado à compreensão deste facto de sermos criaturas trinitárias, sermos constituídos por 3 elementos. Vamos recapitular. Somos um corpo. Temos um espírito. E, a intermediar uma coisa e outra, temos o perispírito. Então nunca digam que temos um espírito, porque ter é muito menos do que ser. O que temos hoje, podemos não ter amanhã. Mas o que somos, continuaremos sendo. Então o que é mais importante? Ter ou ser? Ser. É o importante para a nossa própria evolução. Claro, estamos num mundo material. Estamos. Precisamos de coisas materiais. Precisamos. Mas muito mais importante do que as coisas materiais são as coisas espirituais. Quando chegamos à Terra, o que é que trouxemos? Quando nascemos, o que é que trazemos? Quando desencarnamos, o que é que levamos? Em termos materiais. Porque quando renascemos, trazemos as nossas dívidas espirituais. Quando vamos embora, levamos as nossas conquistas ou as nossas desditas espirituais. Mas em termos materiais, nem trazemos nem levamos nada. Tudo é do mundo. Tudo o que é material é do mundo. Cá está. E cá fica. Eu conheci alguém que pensou que ia enriquecer fazendo uma fábrica de caixões ou urnas com gavetas. Era para as pessoas levarem o dinheiro, as joias, os títulos, essas coisas todas. Mas, coitados, desenganaram-se porque quem ficou com tudo foi o coveiro. Porque a alfândega para o outro lado não deixou levar nada. Não passou nada. Então, realmente, a nossa finalidade, estamos neste mundo de Deus, colocados e criados por Ele, para evoluirmos, para nos irmos aproximando primeiro do nosso Mestre, do Mestre Jesus, que já é um espírito crístico muito evoluído. Primeiro nos aproximaremos dele, para depois então um dia nós podermos estar mais próximos de Deus, o nosso Criador. Pela vossa atenção eu agradeço.